Dinossauros, os gigantes da Terra. O domínio dos dinossauros se estendeu por 3 períodos geológicos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Período Triássico. Os dinossauros apareceram há 230 milhões de anos no período Triássico. Naquela época, todos os continentes estavam unidos, formando um só, chamado de Pangeia. Os continentes sempre se movimentaram e, com o passar do tempo, a Pangeia se dividiu. O período Triássico é o período entre 250 e 200 milhões de anos atrás. Os primeiros dinossauros foram os carnívoros. Seu tamanho era pequeno e médio e andavam sobre os membros posteriores, patas traseiras. No final do período Triássico, os dinossauros herbívoros começaram a surgir. Na época, eles se alimentavam de samambaias, folhas e cascas de árvores. Período Jurássico. No período Jurássico, o continente Pangeia se dividiu em 2 grandes continentes: a Laurásia, no norte, e a Gondwana, no sul. Novos oceanos se abriram, mas os dinossauros ainda podiam se mover com facilidade entre os continentes. O período Jurássico se encontra entre 200 e 145 milhões de anos atrás. No período Jurássico, o clima era quente e úmido, favorecendo o crescimento das florestas. Com mais alimentação, os herbívoros aumentaram de tamanho e os carnívoros ficaram ainda mais terríveis. Foi durante o período Jurássico que surgiram as primeiras plantas com flores. No período Jurássico, surgiram as primeiras aves e os primeiros mamíferos. Os dinossauros se tornaram mais adaptados do que os primitivos répteis do período Triássico. Período Cretáceo. No período Cretáceo, os continentes se dividiram, separando espécies de animais e reduzindo o tamanho de seus territórios. Os dinossauros se adaptaram à medida que o clima se tornava mais úmido. O período Cretáceo se encontra entre 145 e 65 milhões de anos atrás. No período Cretáceo, o ambiente estava em constante mudança. Alguns dinossauros ficaram maiores, outros menores. A quantidade de alimentos variava nesse novo ambiente. A evolução dos herbívoros no período Cretáceo levou-os a ficarem menores do que eram no período Jurássico. Foi no final do período Cretáceo que os dinossauros se tornaram extintos. A extinção dos dinossauros. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Existem muitas teorias que explicam a misteriosa extinção dos dinossauros.
Alguns pesquisadores dizem que os dinossauros foram extintos porque o clima do mundo mudou e a Terra foi ficando cada vez mais fria. Outros contam que aconteceu um forte vulcanismo por toda parte, provocando um inverno vulcânico que matou a maioria dos seres vivos. Há também quem acredite que a extinção se deu por uma forte chuva de cometas, mas a teoria mais conhecida é a que fala da queda de um grande meteoro que atingiu a Terra, destruindo parte de toda a vida existente. Você sabia? O pterodáctilo era um réptil voador que tinha ossos ocos, o que lhe permitia voar com mais facilidade. O Velociraptor era um dos dinossauros mais velozes, podendo alcançar até 60 km por hora. Os Triceratops eram vegetarianos e tinham as maiores cabeças do reino animal, com 2 chifres, cada um de 1 metro, e outro menor sobre o nariz. O Tiranossauro Rex era o mais terrível dos dinossauros e seu nome significa Lagarto Tirano Rei. Ele viveu no período Cretáceo e era tão comprido quanto um ônibus, mais alto do que uma casa e mais pesado do que 2 elefantes. O T-Rex possuía de 50 a 60 dentes afiados e se um deles quebrasse, outro nascia no lugar. E se os dinossauros não tivessem desaparecido, como eles estariam vivendo hoje? Quero os meus presentes! Quero os meus presentes agora! Estão vendo, querido? Por mais $1 a loja teria montado. $1? Esqueça! Oh!